Eu tinha separado um vídeo do Ciro, só pra gente entender melhor como é que funciona esse lobby, como é que os caras não têm coragem de comprar as brigas pra perder voto, porque é engraçado, né? Coloca esse react aí e depois a gente comenta. Pode soltar ele. A pergunta vai para o candidato Ciro. Há mais ou menos um ano atrás, o Atual Presidente Jair Bolsonaro recebeu também o título de cidadão do Amazonas e foi bastante criticado por algumas pessoas aqui do nosso estado. O senhor recebendo agora esse título, acredita que seja uma concessão mais bem avaliada? Eu não quero crer que tenha sido uma expressão de gratidão. Eu acho que é muito mais uma expressão de comprometimento meu com o estado do Amazonas. Eu fui ministro da Integração Nacional do governo Lula e renovou, e é o que está em vigor hoje, a Zona Franca de Manaus. Ela estava extinta já. E eu fui para cima, e eu sei quanto a pressão da indústria de São Paulo, Serra, os amigos do Lula, fizeram para a gente não renovar. Eu me lembro bem, o Eduardo Braga era governador, e eu peguei o Lula dentro do avião, assina aqui e tal, e foi renovado. Eu era o ministro, está lá minha assinatura na renovação. Se isso é pouco, os críticos julguem. Vocês entendem a maluquice disso? O cara, ao invés de se envergonhar de ter, tipo, ele enquanto homem público, enquanto gestor público, de se envergonhar de ter feito a aberração em termos técnicos, que era renovar a Zona Franca de Manaus, ele comemora. Ele ainda se coloca na postura muito humilde, assim, se o povo não é suficiente, tudo bem, mas eu que fui lá, a Zona Franca de Manaus existe por minha culpa, sabe? Ele devia pedir desculpa por isso, porque ele não resolveu o problema, ele só deu mais alguns anos de ilusão, talvez. 50 anos de ilusão, não são poucos anos. Não, eu acho que a renovação que ele fez foi de menos tempo. Aí depois fizeram outra maior, que foi essa última. Salvo engano. Beleza. Pois é. Complicada a situação do nosso querido Felipe. E vocês percebem também outro elemento no discurso dele, que é o quê? É o nós contra eles, né? Tipo assim, eu sei da pressão que a indústria de São Paulo fez. Não é a indústria de São Paulo. Tipo, é o interesse nacional em se haver algum tipo de justiça, de ter, sei lá, de ter a possibilidade de Manaus crescer pelas próprias pernas, de se desenvolver pelas próprias pernas. Não é como se tivesse São Paulo Manaus. Pois é, olha só, vamos ver como que tá o saldo do Amazonas. Joga na tela pra gente aí, Matheus, a imagem que eu te pedi. A do Pacto Federativo. Amazonas... Você faz a leitura pra gente? Basicamente, a Amazonas paga 14,9 bilhões... 14,9 bilhões em tributos federais e recebe 9,5. Mesmo assim, ainda fica em déficit, né? Mas isso aqui é muito interessante também para a gente entender um pouco mais o contexto dentro do Pacto Federativo. Porque eu estava lendo até hoje cedo, e basicamente, tem um estudo do TCU, ele é um pouco antigo, é de 2017, 2018, que a cada real de renúncia do imposto de renda e do IPI concedido pela União, a gente tem retorno de 58, 60 centavos, tem 58, 60 centavos, coisa assim, na perca de transferência para os estados e municípios. Então, tipo assim, a gente já tem a distorção que é esse pacto federativo, e eu mandei ele não foi para o caso específico do Amazonas, mas sim para a gente entender melhor todo esse contexto do pacto federativo, em que alguns países simplesmente pagam a conta e outros simplesmente recebem o dinheiro, e ainda num contexto em que a gente tem uma renúncia muito grande de imposto de renda e de IPI, em que distorce ainda mais essa distribuição entre o que um estado recebe para a União. Tipo, tá tudo errado, sabe? É difícil achar uma coisa certa dentro desse manicômio que é o Brasil. Pois é. E falando em coisa certa, vocês acreditam que, digamos, resolvemos o problema da Zona Franca de Manaus, ou alteramos a sua estrutura, como o Livro Amarelo tenta trazer, ou simplesmente acabamos com ela de forma gradual, oferecendo ali, digamos, auxílios também graduais para a população, até que eles consigam reverter a lógica desse assistencialismo mascarado de Zona Franca que existe. Nesse cenário, seria viável, seria produtivo para o Brasil ter outra Zona Franca em um local melhor estruturado, com uma mobilidade maior? E qual seria esse local na visão de vocês? Aqui eu já abro a pergunta para os dois. Cara, eu acho que o problema não é a localização da Zona Franca em si. Eu acho que o principal problema que a gente tem é o modelo em si. Né? Transferir essa lógica para outro estado seria repetir a mesma doença, só que com uma cara diferente, né? O erro está basicamente em manter o modelo que ele é baseado exclusivamente em incentivos fiscais eternos, né? Porque isso gera uma dependência política e, por consequência, gera uma economia artificial. O Brasil, ele não... podem discordar de mim aqui muitas pessoas, mas o Brasil ele não precisa de uma nova Zona Franca. Precisa de um sistema tributário que esteja, de fato, inteligente, que reduza impostos para
todo mundo de forma horizontal, e não criando feudos de isenção ao redor do Brasil por aí. Então, deixa eu melhorar um pouquinho a pergunta, já parto para você, Noleto, mas deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Esse projeto que vocês estão construindo aí para o Amazonas, ele seria então viável, digamos, para cada estado do país com a sua vocação, ou não? Exatamente. Saquei. E assim, a gente tem que entender talvez uma Zona Franca como uma intervenção pontual. Talvez a gente pudesse fazer uma intervenção pontual no Nordeste, para industrializar o Nordeste. E quando eu falo de industrializar o Nordeste, eu não falo só de você dar isenção fiscal. Eu acho que essa talvez fosse a menor parte de todas. Acho que o principal seria a infraestrutura, por exemplo. Ter um grande porto no Nordeste para que a gente pudesse escoar a produção, sabe? Porque, por exemplo, é muito mais fácil você levar algo sei lá, de Natal para a Europa do que de São Paulo ou do Amazonas, sabe? Então, talvez a gente pudesse fazer uma intervenção pontual no Nordeste dentro daquele plano do MBL de industrializar o Nordeste. Inclusive, eu estou muito curioso pelo quinto fascículo, onde a gente vai poder discutir isso com mais concretude, né? Porque eu estou muito na expectativa do que vai sair nesse próximo fascículo do Livro Amarelo, que vai estar mais direcionado para essas áreas. Mas, se ela acontecer, de alguma forma, ela teria que ser pontual, ela teria que ser com uma data para acabar, ela teria que passar por um plano completo. E aí o pessoal pode até falar isso de forma mais qualificada depois, mas, para mim, a gente primeiro tem que desenvolver um sistema de formação de ensino técnico, tem que ser fomentado o ensino técnico para que essas pessoas saiam qualificadas para trabalhar na indústria, infraestrutura para você escoar toda essa produção. E aí, a nível nacional, a gente precisa de um ambiente tributário mais saudável, como o Zé falou. Porque, uma das contas, todo mundo perde quando você precisa ter os próprios estados competindo e abrindo mão de tributação pontual, de arrecadação pontual. Seria muito mais interessante a gente manter um ambiente saudável, justo para todos os setores, mas que a gente pudesse... eu quero incentivar a indústria no meu estado. Eu vou reduzir esse imposto para todo mundo um pouquinho, ao invés de reduzir para o setor automobilístico, para o setor... enfim, que você fizesse um negócio justo, de fato. Porque aí, dessa forma, a gente poderia gerar um ambiente em que a vocação de cada estado se ressaltasse. Então, a vocação de tal estado tem uma condição que permita a gente produzir tal coisa. Então, tal coisa vai naturalmente se alocar naquele estado, porque é um ambiente justo para todos os setores, em todos os estados brasileiros, e as próprias condições naturais que beneficiam aquela produção vão atrair aquele setor. A Bahia tem um projeto em relação a isso que é muito sucesso, que o Renan, inclusive, falou no Vilela, ou foi no Três Irmãos, que é o Porto Sul, né, que é um projeto de zona de processamento de exportação. E funciona basicamente como um hub logístico moderno, que tem aeroporto, tem ferrovia, tem uma área industrial, potencial de exportação gigantesca, né? E isso poderia ser desenvolvido em outras áreas, inclusive. Não é igual à Zona Franca de Manaus, é uma outra proposta, mas funciona excelente para aquela região, né? Sim, com certeza. E a gente pode olhar também, muitas vezes, a forma de incentivar um setor produtivo não é só com subsídio, não é só com renúncia fiscal. Por exemplo, como o agro foi incentivado aqui em Goiás? A Embrapa desenvolvendo tecnologia, promovendo uma nova variante de soja, que depois disso Goiás mudou completamente, desde a década de 90. Só você olhar o preço da terra daqui no estado de Goiás da década de 90 para hoje. Depois que desenvolveu essa não é uma variante, eu sempre confundo esse termo, mas é uma nova variação genética da soja que ela adaptava ao solo do Cerrado. Ou seja, foi possível produzir em larga escala aqui no Centro-Oeste. E a transformação em Goiás foi notável a partir disso. Então, desenvolvimento de tecnologia, você tem um Embrapa da vida voltada para outros setores, isso é fundamental. Não é só crédito a única forma de você promover uma área. Não é só crédito, não é só isenção fiscal. Existem N formas, e que inclusive são mais benéficas. Você prefere... você pode, por exemplo, tirar o financiamento, sei lá, você pode dar menos incentivo fiscal para determinado setor, mas uma vez que você... não tem volta aquilo que fizeram com a soja, por exemplo. Ela vai continuar sendo possível de ser produzida aqui em Goiás, porque a fronteira do conhecimento foi expandida através disso, sabe? Então é um negócio que é duradouro, que vai estar aí para sempre. Que não vai depender da intervenção toda hora do governo federal, enfim, de qualquer outra coisa. Verdade. Porque teve lugares que tiveram uma isenção uma isenção fiscal grande que não pegaram de volta o resultado para si, né? Foi um fracasso. Então, somente uma isenção fiscal não é suficiente para tentar desenvolver um novo projeto. Tem que ter uma política pública de fato estruturada, técnica, que vai de encontro com a realidade do lugar que vai ser implementado.